E aí, pessoal, vamos dar sequência, então, a um dos momentos mais esperados aqui, o Q&A, onde vocês vão poder trocar uma ideia diretamente com esses brabos aqui do tráfego. Eu vou falar um pouco sobre cada um deles. Um deles é um grande conhecido do mercado digital. Só um segundo. Pessoal, ei, João Campos, tu mesmo. Ô, silêncio, por favor, a gente vai ter o lunch, 1h e pouco de networking. Então, por favor, 1h de silêncio aqui do Q&A, tá? 1h de silêncio, depois 1h de networking. Obrigado. Vocês lembram da primeira palestra? Eu só estava testando vocês, na verdade. Um deles é um grande conhecido do mercado digital. Ele atua desde 2014. Tem milhões em faturamento com tráfego pago e é uma grande referência aqui, que é o Mago do Tráfego. Aplausos, por favor. Mago, desculpa. Mago do marketing. O outro, com 19 anos, ele já tinha faturado o primeiro R$1 milhão e hoje soma mais de 30 milhões em faturamento. Aplausos para receber aqui também Ítalo Soares. E o outro já faturou mais de 50 milhões com tráfego pago e é um dos maiores especialistas em e-commerce no Brasil. Pessoal, aplausos para Cadu Eds. Eu não sei se vocês querem começar falando alguma coisa, a gente pode ir direto para as perguntas do pessoal. Pode ir direto. Então vamos lá, pessoal. Lembrando que vale vaga para o Mastermind de amanhã. Primeiro, só um adendo é que não precisa ser só Facebook Ads, né? Pode ser Google, Taboola. Falei de estratégia em geral. Pergunta algo que a performance pode mudar no negócio de vocês, não só anúncio especificamente. Posso começar aqui? Manda brasa. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre conquista de seguidores e como que dá para fazer uma tática cruzada disso de ads, enfim, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Vai lá. Então, conquista de seguidor, geralmente o pessoal coloca isso como meta, né? E ela não é um KPI especificamente na maioria dos negócios. Então, o seguidor é uma consequência de uma campanha que você está fazendo com algum objetivo específico. No caso de uma empresa, talvez conquistar novos clientes, captar leads, ou então fazer vendas especificamente. Falando de campanha, parte técnica, né? Seguidor, acredito que você está falando de Instagram, né? Especificamente. Beleza. Para Instagram, cara, muita gente... Eu falava isso também por muito tempo, muita gente ainda fala, né? Que aquele botão impulsionar no Instagram, ele é um vilão ali. E, cara, depende de como você olha para ele, porque, na verdade, ele é uma máquina de fazer dinheiro para o Zuckerberg, porque aquilo ali, as PMEs gastam mais dinheiro naquilo ali do que as grandes empresas investem em ads, só que tem sua usabilidade, porque tem coisas técnicas, né, features ali do impulsionar que você não consegue fazer no gerenciador. Por exemplo, a call to action, visitar perfil do Instagram, você não consegue no gerenciador, só no impulsionar. Aquele deep link, né, aquela coisa que quando a pessoa clica no anúncio, ela abre o perfil do Instagram, ao invés de abrir aquele navegador que a pessoa tem que logar de novo para poder seguir, só com promover. Existe uma forma de fazer o deep link manual, mas isso aumenta muito a tua chance de bloqueio ou do anúncio ser reprovado, então não é uma boa prática. Então, assim, primeira coisa é alinhar, querendo ou não, uma estratégia para usar o impulsionar nos melhores conteúdos que você consegue. Então, se já tem uma página produzindo conteúdo, você vê o tipo de conteúdo que funciona e como as pessoas estão interagindo, validou ele de alguma forma, usa o impulsionar e tenta usar aquele público automático do Facebook, do Instagram mesmo, do impulsionar. Porque, mais uma coisa, você também não consegue fazer um lookalike de seguidores no gerenciador. No impulsionar, você consegue fazer praticamente isso. E alinhar uma estratégia de distribuição de conteúdo. Geralmente, você não consegue seguidor se você não falar alguma coisa útil. Então, não adianta eu falar, por exemplo, um ads da Família On, fala assim, Família On, o melhor evento de marketing digital. Beleza, a galera pode até seguir ou não, mas se você coloca ali um conteúdo meu, do Cadu, de outro palestrante, ou qualquer outra pessoa falando sobre algo útil, você vai ver, cara, deixa eu ver o que é esse Família On aí. Ele vai procurar, e mesmo que ele não siga naquele momento, quando ele vê um anúncio de remarketing ou do próprio promover, ele vai acabar seguindo muito mais fácil. Então, alinhar a distribuição de conteúdo com campanha de vídeo view e envolvimento, né? Carrossel não dá para fazer envolvimento, então seria alcance, e botão de promover ali, alinhando em paralelo com o anúncio no Story para as pessoas seguirem. Que essa é a parada e... O ponto principal fora do técnico é que só vai conseguir seguidor se você estiver gerando alguma coisa útil ali no perfil. E aí, assim vai, vira consequência. Eu acho o mais importante é o conteúdo que você vai estar distribuindo ali ser útil para o seu prospecto. Com isso, ele vai se interessar em ver a sua página e seguir é uma consequência, né? Então, depois disso, ele continua consumindo o seu conteúdo e se interessar pela sua solução ali do seu problema, do problema que você resolve, no caso, né?
Só um adendo para complementar isso aí, tem algumas técnicas que o pessoal faz, eu já testei bastante, funciona. Uma delas é segmentar para pessoas que se envolveram com o seu Instagram e excluir quem se envolveu recentemente, e aí você consegue fazer anúncios para reengajar uma base que já interagiu com você em algum momento, esse é um ponto. Segundo, a campanha de distribuição de conteúdo não ter call to action. Então, você não colocar botão de saiba mais, toque aqui, me siga. Não, só distribui conteúdo e literalmente sem botão. Vai rodar um anúncio e o cara vai, inclusive, demorar a perceber que aquilo é um ads. Então, você consegue pegar público de video view, gente interagindo mais fácil. Então, o teu custo abaixa num geral ali. Podem perguntar de drop também, que o Cadu tá aqui, velho. O homem ele manda em tudo. Não fiquem com medo de perguntar, não. Tem vergonha de pergunta... Não tem pergunta básica ou pergunta boba. Cara, fiquem à vontade. Perguntem à vontade. Perguntas? Bom dia, bom dia. Qual foi o ponto de virada para vocês? Em que sentido? De resultado. Vocês falaram, putz, agora realmente eu estou conseguindo gerar resultado. O que foi chave assim para vocês? Bom, eu acho que isso não existe um momento específico, são várias coisas que vão acontecendo, né? E se a gente for falar de ponto específico assim relacionado à campanha, cara, eu imagino que é a oferta certa no momento certo, sabe? Tipo assim, você precisa ter a chamada certa, com o ângulo de marketing certo, com o produto certo, e isso por si só vai fazer a tua taxa de conversão ser alta. E quando a tua taxa de conversão é alta, você gasta dinheiro igual um louco e você consegue pegar e, tipo, escalar o máximo que você puder. Um grande erro, muitas vezes, da maioria das pessoas que tentam pegar, escalar e ter o resultado, é que eles têm, às vezes, uma taxa de conversão ok, estão fazendo venda, mas não é uma taxa de conversão suficiente para escalar. Exemplo, o custo por venda-alvo do cara é R$100 e ele está fazendo venda R$95. E ele está gastando, tipo, R$300 por dia. Ele quer passar a gastar R$1.000 por dia. Essa taxa de conversão, essa gordura de 95 para R$100 não é suficiente para ele gastar R$1.000. E às vezes o cara fica dando murro em ponta de faca e não consegue. O ponto é que ele ou deveria mexer na oferta em termos de criativo, mexer na página de destino, talvez o produto, alguma coisa para ele ter um objetivo de venda de R$100 e tá fazendo vendas a 50. Percebe o tanto de gordura a mais que ele tem para pegar e escalar? E isso vai fazer ser um ponto de virada do resultado dele. Então, às vezes, você focar no que é certo. Porque muita gente fica procurando o mirabolante no Facebook, lookalike 10%, duplica 5 vezes. E, às vezes, focar em melhorar a sua própria conversão. Isso é o que vai fazer diferença, ser o ponto de virada. Cara, eu acho que isso que o Cadu falou é a base de tudo, e o interessante é você saber qual é esse ponto de virada. Então, você precisa analisar os dados e ele vai te dar as alavancas ali do que você consegue mexer que vai fazer com que você tenha, por exemplo, essa gordura a mais. Muita gente no mercado não tem nenhum CPA ideal, não busca nada, só vai jogando e vai vendo se vai dar certo. Então, dessa forma, é muito difícil de você conseguir ter resultados expressivos. Então, ter os seus dados e analisar eles para você ter as alavancas específicas. Vai ser meu CTR, meu CPM, meu CPC está muito caro, portanto que minha oferta converte. Isso não dá o retorno que eu preciso para a escala que eu quero. Então, você vai ter essa alavanca que você vai lá mexer nela e com várias estratégias diferentes para que ela se encaixe no que você precisa para dar os próximos passos e chegar nos resultados que você queira. Ao meu ver, assim, complementando o que eles falaram também, muita gente quando começa no mercado, a maioria de vocês não deve ser muito iniciante, porque para estar num evento como esse, pelo menos alguma coisa vocês já devem estar fazendo. Mas o caminho inicial, a galera foca muito no técnico. Então, por exemplo, a galera procura o Cadu, deve procurar o Ítalo também, me procura, falando, cara, como é que eu faço a melhor campanha de Facebook Ads? Me dá uma dica aí para fazer a melhor campanha de Google. E, cara, quanto mais anos vão passando, mais eu vou conversando com pessoas como o Cadu, como outros empresários que eu conheço já a fundo, não o Ítalo ainda, mas provavelmente também, porque para estar no
nível dele tem que pensar assim, não adianta ser só técnico, é pensar em estratégia. Então, às vezes a gente começa a pensar tipo, pelo lado do Facebook Ads, do Google Ads, que teoricamente é o topo do funil, quando na verdade o resto importa muito mais. Às vezes você fala assim, cara, a campanha ideal tem que ter pelo menos 5 públicos sendo testados, 3 criativos, e às vezes você faz uma campanha com um público e um criativo mais ou menos, só que se a tua estrutura estiver muito bem feita, vai dar mais resultado do que você ficar focando ali no anúncio perfeito. Então, são vários pontos específicos que você tem que focar. Eu hoje tenho uma empresa de prestação de serviços e consultorias também, a gente tem clientes que são muito grandes, verbas assim, 2 milhões mês de ads, e a gente vê quanta vulnerabilidade esses clientes têm em relação a erro. O que eu pensava antes de trabalhar com clientes desse tamanho? Cara, quando eu pegar a conta desse cara, vai ser um baita desafio, porque já deve estar tudo redondinho, eu vou ter que otimizar o otimizado. E quando eu abro a conta, cara, tem uma campanha de DSA gastando 40 mil por dia, que ela não está otimizada com negativação de palavra-chave, sabe? Mas por que isso acontece? Tamanho do setor da empresa, conflito de interesse, aí começa o problema a virar outro. Gente, gestão, e o Cadu fala muito também. Então, deixar de focar um pouco mais no técnico e olhar mais para a estratégia e mais para a gestão dentro, porque a coisa funciona melhor do que só otimizar aqueles 5%, 10%, que é a parte técnica de Facebook, Google, Taboola ou qualquer outra, entendeu? E tráfego bosta com conversão boa vai dar resultado bom. Tráfego bom com conversão bosta vai dar resultado ruim. Então, não tem muito segredo. Oi, tá me ouvindo? Cara, as coisas mudam muito rápido, né, nesse mundo. E o que vocês estão fazendo hoje que vocês não faziam há 6 meses atrás? Cara, então, acho que o assunto mais em pauta disso, falando tecnicamente, é o iOS 14 e o que isso mudou na lógica do tráfego em si, né? Eu acho que é uma tendência, o pessoal chama de no cookies, né? Que tecnicamente falando, para quem não sabe, quando você entra num site, né, via navegador, esse site manda as informações para o Facebook Ads ou para o Google Ads e, geralmente, antigamente você conseguia tirar essa informação que era passada via Adblock ou plugins que você colocava no seu navegador para não compartilhar esses dados. O que isso fazia? Fazia com que o Facebook, por exemplo, o pixel dele não captasse a tua informação, então ele não sabia te excluir de um público, ele não sabia te mostrar um anúncio com remarketing, então isso acontecia. Hoje, né, inclusive os sites que estão fazendo tudo certo, por conta do iOS 14, a atualização que a Apple colocou ali na mesa, falando, olha, agora os nossos usuários vão poder escolher se eles vão compartilhar a informação ou não, causou um rebuliço muito grande no mercado. Sei lá, 6 meses atrás, quando começou esse assunto, eu falei uma coisa, e hoje, já passaram 6 meses, já mudou muita coisa. Tipo, a API de conversões era uma coisa antes, agora já é outra coisa. Então, eu acho que o que mudou principalmente é a forma como a gente pensa a captação de dados. Hoje, para ter qualquer negócio, você precisa de lista, você precisa de base, né? Quando você não tem base, você só faz tráfego direto, é legal, dá receita? Dá. Cada vez menos, porque o tráfego está cada vez mais caro, o CPA está cada vez mais caro e a margem vai ficando mínima. Só que quando você faz só tráfego direto, só venda direta, esquece de construir a tua própria base, cara, aquilo ali fica muito difícil de ter resultado. Então, a principal mudança de janeiro para cá, falando num período de 6 meses, como você falou, é focar mais em produção de conteúdo, distribuição de conteúdo e criação de base. E quando eu digo criação de base, a própria lista de clientes, não é só o pixel do Facebook aquecido, né? O pixel do Facebook, para quem não sabe, ele tem um limite de 180 dias. Então, imagina, você coloca 180 dias um cara que entrou no teu site e comprou, e quando passou o dia 181, esse cara já não está mais no teu pixel. Você vai fazer o quê? Vai jogar fora esse cliente? Então, quando você não constrói a base, você está jogando dinheiro fora, literalmente. O principal, antigamente dava para fazer isso, né? Não focar tanto em construção de base, mas atualmente o principal é esse, focar mais em construção de lista e produção de conteúdo para reter esse cara com o teu negócio, seja comprando ou seja consumindo conteúdo por algum motivo. Eu tenho uma perguntinha. Daí, pessoal. Eu acho que todo mundo, basicamente, começou no Facebook Ads, né? E eu acho que chega um patamar ali que, sei lá, todo produto tem uma saturação, é X. Eu observei ali, tipo, na nossa empresa, que a gente conseguiu subir os patamares do Facebook à medida que a gente conseguiu gastar mais em outras plataformas. Tipo, Google, outras coisas assim, tipo, conseguir passar de patamares que a gente tinha. E, por exemplo, como é que vocês veem como se fosse essa interação entre tipo, públicos de plataformas diferentes? Sei lá, TikTok, Google, Facebook. Como é que vocês acham que o gasto de uma plataforma influencia na outra? E como é que vocês estão trabalhando na parte de atribuição? Tipo, quando tem um tráfego que pode estar em várias plataformas, como é que vocês tratam a atribuição desse tráfego? Cara, existem as plataformas e os públicos que você consegue fazer para tráfego frio ou não. Influencia, geralmente, o Facebook é mais para tráfego frio, mas você consegue utilizar remarketing, etc.
E o Google influencia muito nesse resultado, né? Porque muitas pessoas veem o seu anúncio, veem a sua oferta, vão no Google pesquisar sobre, e aí você tendo um bom posicionamento no Google, tanto Google Ads como SEO, isso vai ter uma influência bem grande nos seus resultados ali do Facebook. Mas eu não utilizo outras plataformas como eu utilizo o Facebook. Hoje o nosso tráfego é muito maior no Facebook e, por exemplo, quando a gente estava rodando Taboola, mesmo escalando no Taboola consideravelmente, não tinha interferência dentro do próprio Facebook, e sim do nosso funil inteiro. Então, a nossa atribuição é pela própria plataforma, né, de entrada do lead, mas eu não senti em nenhum momento que, por exemplo, utilizando o Taboola para tráfego frio, isso influencia nas minhas vendas para tráfego frio no Facebook. Agora, remarketing e no Google, por exemplo, mesmo não sendo remarketing, que é para palavra-chave, sim, influencia bastante. Bom, sobre esse assunto, cara, sinceramente eu não ligo. Sabe por quê? Porque o que interessa no final é o investimento total e o retorno total. Vai ter uma que vai dar mais retorno que a outra? Vai. Só que eu quero deixar de ter a venda daquelas que estão dando menos retorno? Não. Então, uma parada pega e compensa a outra, na minha opinião. Dentro da própria plataforma, você vê os dados que a plataforma está te dando, que é o que ela está te mostrando lá. Se o CPA dela está legal, está legal. E aí você compara isso com o CPA geral da empresa, que é o que interessa. E eu vejo as novas plataformas apenas como um novo canal. Eu quero estar num novo canal. Eu não estou muito preocupado no ROI por canal, apenas no ROI geral da empresa, que é o que interessa. E aí sem o canal, exemplo do Taboola, só com o canal do Facebook, a gente conseguia gastar 5 mil por dia. Com o canal do Taboola agora, a gente consegue gastar, 10 mil por dia. E está tendo o mesmo retorno líquido no final, por mais que seja um ou outro que está convertendo mais, eu acho que não interessa, sabe? Esse microgerenciamento ficar bitolado nisso, eu acho que atrapalha muita gente a querer avançar para as outras plataformas. E o principal ponto é entender que, enquanto mais lugares você está exposto, mais você vai converter. Agora, se o cara vai iniciar no Facebook, ir pelo Google, acessar no Taboola e finalizar a compra no e-mail, acho que pouco importa. Você só tem que metrificar cada um dos canais puro por si só, mas não achar que, o ROI do Facebook é maior, eu vou investir mais no Facebook, vou diminuir no Taboola. Eu acho que se está compensando, você pode olhar para uma perspectiva diferente. Ponto de que talvez dá para só pegar e empatar no Taboola, só para trazer o volume de vendas que o remarketing no Facebook depois vai converter mais. Então, acho que é mais uma visão estratégica do que ali na ponta do lápis, sabe? Eu falaria, para complementar, inclusive concordando com o que o Cadu falou, e até complementando o que o Ricardo perguntou ali de 6 meses, o que mudou, eu acho que ser omnichannel, hoje em dia, já não é mais uma opção. É uma necessidade, porque se você fica refém do Facebook, em algum momento você vai ser bloqueado, a tua contingência não vai funcionar, o teu negócio não está vendendo, não está convertendo naquele dia via mídia do Facebook. Se você é só do Google, às vezes você tem um volume baixo de pesquisas naquele dia, ele não converteu muito bem. Então, ser omnichannel hoje é uma necessidade. Você perguntou sobre traqueamento, cara, primeiro o básico é fazer o TM do Google ali, o URL Builder ali, você coloca os seus links e faz o TM. Então, se tu quer segmentar, por exemplo, falando da parte mais técnica, você começou pelo Facebook. Quando você vai criar um anúncio no Facebook, criou a campanha, criou o conjunto, chegou lá no anúncio, lá embaixo tem um negócio chamado parâmetro de URL. O Facebook ele tem variáveis que você consegue implementar, por exemplo, placement, e você não precisa colocar em cada anúncio o posicionamento que aquele conjunto está segmentado. Ele automaticamente vai puxar o placement. Então, lá no teu Google Analytics, você vai ver quantas pessoas vieram pelo Stories do Instagram, quantas pessoas vieram pelo feed do Facebook. Então, você deixa a variável ali como padrão em todos os anúncios que você colocar e ele vai puxar esse dado. Placement, campaign name, que você coloca o nome de campanha, você tem que ter uma organização. As suas campanhas têm que ter o nome objetivo, orçamento, data que você subiu, conjunto, segmentação, número daquele conjunto, data que você subiu, última data de alteração, e aí você consegue puxar esses parâmetros. O que rola nesse parâmetro dinâmico, que a gente chama no Facebook, é que ele só vale o primeiro nome que você subiu a campanha. Se você alterar o nome do conjunto, ele não vai enviar os dados com um nome novo. Então, tem que criar isso certo. E tem tracker também, que é um negócio um pouco mais avançado, o Cadu pode até falar também, que acho que ele usa, e já usou bastante, mas tipo Volume da vida, VOLUM,
O Volume é um tracker que tem um custo relativamente alto ali, tem outros também concorrentes do Volume, mas tu consegue pegar, justamente via link, essa coisa do Omnichannel. Tu sabe da onde o cara veio, mais ou menos o tempo que ele levou de ciclo de vendas, né? O cara viu um anúncio tal dia e comprou em tal lugar, em outro canal. E o próprio Google, o Facebook também tem a estratégia de clique, né? Então, tem o last click, que é o mais famoso, tipo, o cara clicou aqui por último, então ele veio daqui. Mas será que aquela venda foi só dali mesmo? Será que, tipo, uma campanha de remarketing que você gastou R$5 de CPA, e aí você fala assim, tá, a compra veio dessa campanha, será que veio dela? Será que não veio das outras 15 que você estava rodando há 2 meses atrás? Então, você consegue atribuir de forma fracionada a conversão a campanhas e conjuntos. Então, isso funciona bastante com tracker e tal. É só tipo uma parada para o UTM pegar e funcionar, né? Não sei se tem as galera que pega e usa ou não. O teu site e o teu checkout tem que estar preparado para receber os parâmetros UTM. A maioria das vezes as plataformas de checkout elas não estão preparadas para receber os parâmetros UTM e nem os sites. Então, a maioria das ferramentas de página, ou se você faz a página HTML sozinha e você não coloca o script correto para passar o parâmetro para frente para o checkout, você não vai conseguir receber esse parâmetro. Mas aí, se você tem no teu site, no teu checkout ali instalado, o Google Analytics, né, e com a função do e-commerce avançado lá dentro do Google Analytics em conversão, você tem como ver o caminho de conversão. E aí, se todo o tráfego está recebendo parâmetro UTM, você consegue ver que o cara primeiro passou no Facebook, depois no Google, depois veio direto e depois ele pegou e finalizou. Então, tem aí essas passagens direto pelo Analytics, ferramenta gratuita que você só precisa configurar o checkout e o seu site para receber os parâmetros UTM. Né? E o ponto importante, cara, nomeia suas campanhas, seus conjuntos e seus anúncios. A minha campanha, quando eu subo lá o anúncio, é assim, homem de camisa verde olhando para a direita usando óculos com luz azul. Dane-se, eu sei exatamente o anúncio que está vindo aquilo ali. Então, a galera fica assim, Ed 01. Se for organizado, assim, extremamente organizado, tiver uma planilha de criativos, que quando você vê o número do criativo, você sabe exatamente qual é, show também. Mas se não, e se você anuncia com pouco volume, cara, nomeia exatamente o que é. Segmentação, local, tipo de anúncio, tudo que você puder colocar ali, coloca, porque vai te ajudar no Analytics. Sobre esse ponto aí, muito legal de você fazer é cada texto, headline, imagem, etc., tem um ID e você tem uma planilha que você atribui às UTMs. Por exemplo, o texto 01, né, o ID dele sendo 01 ali, ele fez tantas vendas, gastou tanto e esse é o CPA dele. Então, você separa por cada uma ali dos seus ativos, né, que seja, e aí você consegue ter uma noção de qual deles tem o melhor resultado. A gente utiliza muito UTM por conta que a maioria, cada tracker tem uma maneira diferente de atribuição e ainda tem o modelo de atribuições da onde você está comprando esse tráfego. Então, isso vira uma bagunça gigante que dá bastante trabalho para você conseguir organizar isso. Na questão de dados, tem um ponto muito importante que alguns dados são muito caros e não compensa você ir tão a fundo para descobrir eles. O que a gente faz bastante? No Facebook, a gente tem lá um número X de conversões, de venda. Esse número nunca está certo. Nas últimas vezes, piorou muito mais isso. Então, a gente atribuiu um modelo de UTM que a gente pega, a gente utiliza principalmente a AppMax hoje como plataforma de pagamento. Então, isso que o Cadu falou, a gente tem toda a parte nosso checkout preparado para passar as UTMs e etc. Então, a gente tem as UTMs principais e a gente vai adicionando UTMs sobre as outras coisas que a pessoa passou. Então, a gente tem o caminho principal dela ali, a conversão aconteceu no Facebook, na campanha tal, no conjunto tal, no texto tal, headline tal e etc. E depois disso, menos importante, a gente vai adicionando as outras UTMs para a gente saber qual foi o resto do caminho. Foi do e-mail tal, foi da SMS tal, foi da sequência de SMS X, SMS 3, por exemplo. Então, a gente vai atribuindo isso. A gente faz bastante isso com o upsell também, porque tem funis de upsell diferente, tem recuperação de carrinho, tem campanhas ativas de SMS, de e-mail, etc., que a gente utiliza. Então, a gente vai adicionando essas coisas que são mais monetização, mais para o fundo do funil, como UTMs que a gente vai adicionando depois. Isso dá uma clareza melhor ali da onde que o lead veio e como é que ele foi convertido no final. Perguntas? Aqui. Bom dia. Em relação à otimização de campanha, principalmente depois do iOS 14, a gente tem percebido um atraso de até 48 horas em relação à agregação de venda. Então, o que acontece? A gente já ativa a campanha hoje e vai ver amanhã ou depois aquilo agregou uma venda. Como é que vocês estão fazendo para otimizar melhor assim, essa campanha?
Cara, assim, tem coisa que a gente não tem controle sobre. Então, usar uma ferramenta tem dessas, né? É por isso que eu falo que ser omnichannel é uma obrigação, porque você depende das regras do Facebook, das regras do Google. O que você faz é meio que diminuir o teu risco, mitigar o teu risco pela quantidade de regras que você está seguindo. Se der merda no Facebook um dia, você tem o Google para te ajudar talvez ali, o Taboola para te ajudar em outro dia. Nesse caso que você falou, a mensuração de eventos, é um problema, cara, real, não é empresas pequenas e médias ou só grandes, todas estão sofrendo o mesmo problema. Então, primeiro ponto todo mundo está seguindo a mesma regra. Então, todo mundo joga o mesmo jogo, está tranquilo. Segundo, não tem muito como fugir exatamente como esse dado vai ser atribuído a uma campanha no Facebook. O que você pode fazer, até o que a gente tinha falado antes e o Cadu complementou aqui também, é usar mais veemência ali o teu Google Analytics, porque vai te ajudar a ter dados em tempo real, e usar o máximo possível os dados que você tem, porque provavelmente tu não capta 100% dos seus dados que você poderia pegar, tu capta 70%, 60%, às vezes até menos. Então, quanto mais você puder utilizar a ferramenta ou de tracker ou de Google Analytics para entender o que está acontecendo nas outras plataformas, vai te ajudar. O Cadu usa uma palavra muito boa, cara, que é o microgerenciamento. Isso é um erro que acontece justamente nesse ponto aí. Você fala assim, pô, o Facebook não está atribuindo exatamente no tempo que eu quero a conversão àquela campanha. Aí você está microgerenciando como é que eu vou fazer a campanha atribuir ali. Pô, mas espera aí. Nessa semana eu tô com 3 campanhas no ar, as 3 campanhas são focadas em, sei lá, Black Friday. Beleza, cara, tu pode até não saber exatamente no dia o anúncio que está convertendo mais, mas você sabe que a tua estratégia de Black Friday está vendendo. Então, focar mais no overall, assim, e analisar assim, com esse delay, porque é necessário. É um novo jogo que a gente teve que aprender a jogar de 6 meses ou 1 ano para cá. Então... você já passar a usar o TM nas suas campanhas, coisas que praticamente a maioria das pessoas não usa, já vai fazer uma grande diferença. Porque o UTM é um parâmetro de URL, então não depende nada de cookie. Se a sua plataforma poder receber, o Ítalo deu o exemplo da App Max, se o Facebook envia o parâmetro para o seu site envia o parâmetro para o checkout recebe a venda, e lá no checkout você tem um relatório de origem das vendas, você já consegue saber de qual anúncio veio aquela venda, mesmo se não marcou no pixel. Então, aí você já consegue se livrar disso daí. E o segundo ponto também, cara, é você, novamente, né, não você pensar só no microgerenciamento e você ter um planejamento do dinheiro que você vai gastar muito bem feito. E a maioria das pessoas, às vezes, ela não tem. Qual que é o lance? Eu vou botar a campanha aqui, vou ver o que vai acontecer, e no momento que não acontece exatamente o que eu imaginei inicialmente, eu fico desesperado. E você, às vezes, não pensa nas alternativas. O que eu quero dizer com isso? Exemplo, você vai botar a campanha R$100 e você não pensou antes qual vai ser a tomada de decisão que você vai ter quando chegar em determinada coisa. Você simplesmente olha e, na hora que olhou, você pensa o que você vai fazer. Isso faz seu pico de emoção subir e você acaba tomando decisão precipitada. Porque, às vezes, e aí, principalmente ainda, se você tem histórico disso que está acontecendo. Você olha a campanha, você viu que teve venda, você só tem aquela campanha rodando, ou algumas outras campanhas rodando, você sabe que está convertendo, para que você vai pegar e pausar e se desesperar? Se você, por exemplo, no seu teste programou que ia rodar 48, 72, uma semana, deixa o fluxo seguir. Então, eu acho que isso é um problema muito maior para quando você tem poucas campanhas, né, e você tem pouco controle do seu funil, porque realmente, mano, se você estiver rodando muito fluxo de tráfego em várias fontes, isso aí, principalmente ainda que nunca vai bater. Então, não dá para fazer. E é bem a parte da hierarquia de resultados. Então, você vai pensando pelo resultado maior e vai afunilando. Os seus dados vão servir como se fosse um termômetro. Você vai vendo onde que são as principais alavancas, de novo, que você vai ir lá e vai trabalhar nelas. Por exemplo, a janela de atribuição, como o Cadu falou, está todo mundo sofrendo com isso. Então, não é algo que está no seu controle, então você não vai conseguir resolver isso agora. Mas, com certeza, o Facebook quer que isso seja resolvido. Eles estão trabalhando para fazer isso. O que você pode fazer agora? A gente, por exemplo, tendo essa informação muito discrepante dentro dos nossos perfis do Facebook, isso é um problema para a gente, porque a gente começa a escalar campanhas que estão marcando lá 300 vendas e elas fizeram 20 vendas. E como que a gente descobriu isso? Pelos parâmetros de URL ali, a gente passou as UTMs. Então, a gente anuncia em vários perfis de Facebook diferentes, cada um tem o seu ID, e a gente criou uma planilha onde a gente tem as marcações, a gente extrai os dados do Facebook. O Facebook ele diz que hoje esse perfil, essa campanha, esse conjunto aqui vendeu tanto. A gente compara com o que veio via UTM e, por exemplo, se ele marcou 10, a gente vê quanto que foi de UTM ali que marcou. Marcou 8. Beleza?
no histórico, nos últimos 15 dias, na última semana, essa diferença está discrepante? Não está discrepante? Como que está o resultado geral desse perfil, dessa campanha, dessa estratégia que a gente está gerando? Ela está positiva ou está negativa? Se ela está negativa, tem uma grande discrepância, a gente vai indo investigando os próximos passos. Ela está negativa, está ruim, não está batendo o nosso planejamento que a gente fez antes, a gente quer o CPA, por exemplo, R$100, está com o CPA de 150. Então, a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar isso. A gente vai lá e ver, por exemplo, isso é exemplo real. A gente estava acontecendo com a gente esse problema, a gente foi ver, essa campanha aqui não está com o resultado que a gente quer. E o Pixel está marcando aqui 300 vendas. No Facebook ela está excelente, o ROAS gigante e show de bola, era para ser escalada. Mas, na real, ela estava marcando muito errado e isso estava influenciando no próprio resultado dela. A gente foi lá, trocou o Pixel, teve que criar um Pixel novo, criar toda uma estrutura nova e ela começou a performar totalmente diferente. Então, isso é um problema? Sim, é um problema. Você não consegue resolver hoje de maneira literal, você não consegue ir lá e, beleza, vou fazer isso aqui e pronto, todos os meus problemas estão resolvidos. Mas o quão esse problema está influenciando nos teus resultados? Essa é a pergunta que você deveria fazer, sabe? Isso daqui realmente influencia para que eu tenha que fazer essa investigação, resolver esses problemas dessa forma, pagar uma ferramenta externa, contratar o Volume, por exemplo, que custa, sei lá, não faço ideia, $1.000. $1.000. Esse investimento compensa? Vai resultar no resultado ideal que eu quero, no que eu planejei? Eu vou conseguir com isso? Sim ou não? Daí, se não, você vai para outras estratégias. É só também aí, o Ítalo também, que rolou um tempão, assim, principalmente mercado de afiliados, igual eu antes, vai saber. Nunca marcou direito, né? Nunca foi 100%. Então, tipo assim, agora, se antes era 80%, agora caiu para 60%, sabe? Mas, tipo, nunca foi 100%. E eu sei que eu e ele tem também, é muito difícil rodar tráfego em alto volume sem parâmetros de conversão. Porque você sempre vai precisar comparar os dados que a plataforma está dando com o que realmente aconteceu no checkout. Então, quem pega e analisa a campanha, otimiza a campanha, só olhando o gerenciador de anúncio, essa pessoa está muito enganada, tipo, desde sempre, sabe? Vocês, por acaso, utilizam landing pages diferentes para fontes de tráfego diferentes, especificamente quando essa fonte de tráfego é considerada de um tráfego de pior qualidade? Por que eu pergunto isso? Eu lembro que no começo do TikTok, quando começou a rolar TikTok Ads aqui, eu comecei a anunciar e eu percebi que, eventualmente, foi piorando muito os resultados das minhas campanhas do Facebook. E que era um tráfego extremamente barato no começo, tipo coisa de CPM de menos de R$1. E aí eu percebi depois que, quando eu fiz uma landing page diferente para essa página do TikTok e tirei o pixel do Facebook nessa nova landing page... É e-commerce? Você vende, não? E-commerce. Aos poucos, os resultados das campanhas do Facebook foram voltando a melhorar. Aí eu queria saber se foi mais acaso, se tem lógica que vocês fazem isso, que, querendo ou não, é um esforço maior. Eu ficar criando novas landing pages para cada uma fonte de tráfego nova. Uma dúvida. Você usava a mesma fonte de tráfego, a mesma página ali, a landing page, com o pixel do Facebook mandando todo o tráfego do TikTok também? Era a mesma landing page, que era a página de destino das campanhas do Facebook, era a mesma que a página de destino das campanhas do TikTok. E que tinha o mesmo pixel do Facebook. Aí eu imagino que comecei a alimentar o pixel do Facebook com muito tráfego de pior qualidade. Eu imagino que seja isso, mas eu queria entender melhor sobre isso. Sim, com certeza. Bom, referente a essa parte do pixel, a gente fez um teste recente, faz umas 2 semanas, que a gente tem perfis preparados para cada oferta diferente. Então, tem os seus pixels lá, de cada oferta, diferente daquele perfil. E tinha uma das nossas ofertas que a gente queria escalar ela e ela não tinha mais perfis disponíveis para ser usado. Então, a gente pegou perfis que estavam com os pixels de outra oferta nossa. E a gente usou, vamos fazer o teste aqui hoje, para você trocar esse pixel, você precisa de 72 horas, atribuição, etc. lá. A gente queria fazer rápido para aproveitar um time específico. Então, a gente pegou o mesmo perfil. Beleza, esse pixel aqui, a gente nunca subiu campanha nesse perfil, ele só está com o pixel ativo daquela oferta. E vamos subir para essa outra aqui e vamos ver o que vai rolar. Cara, foi terrível, 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 terrível. O nosso custo por checkout, por exemplo, dessa oferta que a gente começou a rodar é R$1,50, R$1,70. A gente tinha campanha com R$50 de custo por checkout, por causa que a gente estava usando esse pixel pré-populado anteriormente. Então, isso com certeza vai influenciar muito. E aí, você
falou sobre landing page diferente para fontes de tráfego diferente. Eu acho que o ponto não é a fonte de tráfego para a landing page, sim a sua estratégia de vendas. Que o público que é feita para um público. Então, o público do TikTok é muito diferente do público do Facebook. Hoje, o público do Facebook tem muito mais pessoas mais velhas e o TikTok, muito pessoas mais novas. Então, o padrão de compra, o comportamento dessas pessoas é completamente diferente. Então, por isso, você faria, na sua estratégia, uma estratégia de vendas diferente, logo, uma landing page diferente também. Então, pelo pixel e pela estratégia, sim, você vai utilizar landing pages diferentes. É a mesma coisa Taboola, Facebook ou YouTube e Taboola, por exemplo. No Taboola, as pessoas estão lendo artigos. Elas vão clicar no seu anúncio ali e vão ir para um outro artigo ou para um vídeo. Vai ser diferente, o resultado vai ser muito diferente, porque elas já estavam num artigo. Por exemplo, elas estão no trabalho, estão no local que elas não conseguem ouvir. Estão aqui no meio do evento, ou estão, sei lá, num ônibus e não tem o fone de ouvido. Ela não tem como ouvir o que você está falando no vídeo. Então, se ela já está no YouTube, ela já consegue ouvir, ela está ali para ouvir alguma coisa, ou ela está só deixando rolar ali alguma coisa, mas é muito pouco provável. Então, a sua estratégia de vendas, pela sua estratégia, que é focada em um público específico, sim, você faz landing pages diferentes, e pixel, quando os públicos são muito diferentes, também tem que deixar bem distante. Só dessa parada assim, que o Ítalo falou, estratégia de vendas e tal, o que eu chamaria, né, nesse exemplo assim, não é nada diferente, é só um sinônimo que talvez entenda melhor, é o funil de conversão, sabe? Cada plataforma ou cada oferta ou cada lugar vai depender de um funil de conversão diferente e até o tipo de anúncio para atrair a pessoa diferente. Então, que a gente falou aqui o exemplo do Taboola. Não dá para anunciar vídeo no Taboola. Até dá agora, né? Mas imagem é muito melhor. E dependendo pro tipo de produto que a gente pega e anuncia no Facebook, a gente sabe que vídeo que é muito melhor. Só nisso aí já mudou o funil de conversão, sabe? O tipo de pessoa que a gente pega e atrai. Então, sim, cara, para cada estratégia e abordagem que você for usar, se você olhar que eles são muito diferentes entre si, é ideal que você use um funil de conversão diferente de ponta a ponta. E sobre misturar o pixel ou não, eu acho que você vai precisar experimentar para você saber se está tendo impacto, como você pegou e viu que teve, ou não, porque da mesma maneira que o seu pixel do Facebook ele começou a pegar e otimizar estranho as suas próprias campanhas do Facebook, esse tanto de volume de tráfego que veio do TikTok, às vezes podia estar convertendo pra caramba no seu remarketing. E aí talvez seja a comunicação errada que você está usando no Facebook para converter o público que veio do TikTok. E aí, a estratégia, é o funil de conversão como um todo, a perspectiva que você olha, né? Para complementar o que eles falaram, assim, eu não acredito exatamente que o seu pixel ser o mesmo é o responsável pelo teu CPM oscilar ou os teus custos mudarem. O pixel sozinho, ele é responsável por muito pouco do resultado do teu anúncio, porque, na real, para que serve o pixel em si? Quando você cria um conjunto de anúncios no Facebook falando, e o Facebook pede aquela fase de aprendizado, que o Google tem também com a tag dele, isso nada mais é do que ele pedindo dados para aquele conjunto e, baseado no pixel que está ali, ele atribuir esses dados ao conjunto. Não quer dizer que se você colocar um outro pixel, o resultado vai ser pior. Apesar de fazermos testes, sabemos que o Facebook tem coisas ocultas que ele não fala exatamente, tipo viewability, tipo score de perfil. Essas coisas existem e o Facebook não deixa claro. Então, claro, você pegar um perfil novo agora, criou um perfil no Facebook fake, você conseguiu por algum motivo criar uma BM e não ser bloqueado nele e subir um anúncio, provavelmente o anúncio vai performar muito pior do que um perfil que já roda há muito tempo. Isso geralmente acontece e o Facebook não diz, olha, um perfil novo performa pior. Ele não fala, são dados ocultos ali. Mas falando em relação à estratégia, hoje a gente atende empresas de pequeno, médio e grande porte lá também. Se a gente fosse analisar a necessidade de criar uma landing page para cada criativo ou para cada estratégia que você vai subir, é quase que inviável, é humanamente impossível. Tem cliente nosso lá que tem mais de 20 mil SKUs. Então, como é que eu vou subir 20 mil landing pages diferentes? Não dá. A gente terceiriza por categorias, digamos assim. Então, como é que a gente faz? A parte técnica. Ferramentas tipo o Google Optimize, que é simples de usar. Tem outras que são mais específicas também para isso, mas, por exemplo, via UTM, como a gente falou para vocês aqui, tem como você colocar uma headline na sua página, que é, por exemplo, vamos supor que você venda carros, e aí você fala que aquele público gosta mais de carro azul. Então, você vai colocar que quem vier da UTM carro azul, quando ele entrar na página, a headline tenha o seu carro azul hoje. E se você quiser colocar para quando o mesmo link é a mesma página, tá? Mesmo URL. Só que quando a UTM for carro vermelho, ele vai mudar a foto e a headline. Olha, tem agora seu carro vermelho. Isso na mesma página. Então, você não cria necessariamente uma landing page para cada anúncio, mas você otimiza para a fonte de tráfego que você está usando. O que o Cadu falou,
concordo totalmente, depende mais da conversão do teu funil em geral, e você pode ter vários funis. Só que se você começar a pensar uma landing page para cada produto ou para cada canal, não necessariamente isso vai melhorar a tua performance. O que pode acontecer é que, às vezes, você vai colocar uma landing page para o Taboola, uma landing page para o TikTok e outra para o Facebook, e você vai ver o do Facebook convertendo, sei lá, com 3% de taxa de conversão. Aí a do TikTok está com 0,3% de conversão. Você fala, do TikTok é uma merda, vou parar de anunciar no TikTok. Aí o que acontece? Provavelmente a conversão no Facebook vai diminuir, porque ser omnichannel influencia em todos os canais. É como se fosse branding também. Tem outros caras muito fodas que vão falar sobre branding aqui também, e branding não é um negócio mensurável em números no curto prazo. Você não consegue começar a campanha de branding hoje e medir amanhã o resultado que ela está causando. Isso é gradativo. E para campanhas, mesmo de performance, o pessoal acha que não, mas é porque o mercado está viciado em tráfego direto, em métrica para ontem. Na verdade, não é assim, cara. Você vai fazer uma venda, você foi impactado muitas vezes antes por outras coisas que te influenciaram naquela venda. Então, o fato de você ter subido uma campanha no TikTok, isso reduziu o teu resultado no Facebook, você falou de CPM, não foi? Foi só CPM que você olhou ou teve outra métrica que piorou também? Não, falei... a conversão em geral do site das pessoas que vinham do Facebook Com caiu, certeza. e o CTR também caiu. Tá, você conseguiu medir só de quem veio do Facebook ou você mediu da página em geral? Porque se você mediu da página em geral, é o que o Cadu falou. Se veio um tráfego do TikTok menos preparado, entre aspas, do que do Facebook, a conversão geral vai cair. Não, em geral, tipo, o CPA de tudo do Facebook foi piorando ao longo do tempo, isso que eu percebi bastante. E apenas de tirar o público do TikTok vindo do Pixel, da mesma landing page, voltou ao normal. Aí, em relação à estratégia que vocês comentaram, realmente, o que eu fiz foi, acrescentei nessa nova landing page um outro pixel do Facebook para conseguir fazer remarketing dentro do Facebook para essas pessoas. E deu certo. Foi muito melhor do que ter o mesmo pixel. E... Enfim, na minha experiência funcionou, até por isso perguntei para tentar entender um pouco. Só do que você tinha falado, que caramba, se eu tiver que sempre que fazer uma página diferente, etc., vai dar um trabalhão, o Sérgio pegou e complementou, e isso você usa sempre o conceito do MVP. Você fez MVP inicialmente, botou para funcionar com o mínimo de esforço viável. Foi bom até certo ponto e depois desandou. Aí você pegou, analisou e pensou numa hipótese. E depois você botou essa hipótese para funcionar e foi. Então... a preferência é sempre botar e fazer qualquer coisa com o mínimo esforço viável. E aí você vai colher dados e analisar e depois preparar a hipótese. Então, sei lá, ninguém aqui pega e, quando vai botar uma parada, bota 50, 100 páginas diferentes. Às vezes 2, 3 até que vai, mas, tipo, é MVP, o mínimo viável para poder funcionar. Até porque, às vezes, não vale a pena gastar esforço numa parada que se a gente não sabe o que vai acontecer. Tomar cuidado para também você não descartar um canal porque você acha que ele é ruim para o negócio, quando na verdade no overall ele está ajudando. Não, cuidado com a tua KPI, é tipo isso. Você vai olhar uma métrica ali de curto prazo que às vezes não está te dizendo o resultado verdadeiro para o teu negócio em geral, entendeu? Você olhar cegamente para o canal TikTok, para a conversão direta dele ser ruim e você descartar ele por causa disso. Cuidado com o critério que você vai usar para cortar um canal ou para deixar de jogar ele para aquele lugar. E o que o Cadu falou, você testou uma landing page diferente, funcionou? Cara, vai estar acima de qualquer coisa que nós três estamos falando aqui. Se você testou e funcionou, é isso que você tem que fazer, acima de qualquer coisa. Só que você pode depois também fazer um mesmo remarketing. Se a URL é a mesma, mudou só, por exemplo, depois do barra, você segmenta o teu remarketing para todo mundo que for naquela URL. E você valida. Se você quiser separar, também dá, mas é mais ou menos isso. Assim, eu não acredito que você precise fazer sempre uma página por produto. Você pode usar ferramenta para fazer baseado em canal, em fonte de aquisição, mas, cara, o lance do pixel, assim, pelo menos, eu não testo sempre um pixel para cada produto, um pixel para cada categoria, porque isso para empresa grande é impensável. Então, depende de como você for fazer. Perguntas? Mais alguém? Aqui temos uma. Só tirar uma dúvida mesmo. Você comentou sobre score de página. Eu estou passando atualmente um problema desse. Eu estava com campanhas muito boas, performando super bem, e do nada as minhas ofertas começaram a parar. Os meus novos testes criativos, tudo com CTR bom, em página que já converteu e a porra do negócio não sai vendo. Então eu não sei, porque eu sempre, como a minha oferta é mais white, então no caso do Ítalo, que tem Black Hat, enfim, tem contingência, eu não trabalho com muita contingência. Justamente, eu falei, cara, tá dando certo aqui e tal. E aí eu gostaria de ouvir de vocês se isso faz sentido mesmo, se vocês acham que pode acontecer de repente, eu tomei alguns criativos que foram rejeitados, mas minha conta não foi bloqueada, não tive nenhum problema disso. O aviso de feedback do cliente teve ou não teve? Aquela nota 5 que vai caindo, vai a nota da tua 2, página 3, quando caiu, 4. mostrou o motivo? Cara, eu não reparei isso. Provavelmente é isso. Eu vou dar uma olhada nisso. Mas eu senti que teve essa queda É dropshipping? no CPA. Não. Não é? É um e-commerce de livros. Você entrega em um curto espaço de tempo? Sim. Tá.
Desde quando começou esse problema? Cara, foi esse mês. Do dia 15 para cá eu comecei minha conversão. Então pode ser, tipo, a variância. Mas alguém teve isso. Hã? Mas alguém do dia 15 para cá ou esse mês está com Conversão problema na bateu conversão, muito, assim? Começou a Caiu baixar o muito. resultado ou não? O resultado de vocês esse mês está abaixo ou acima do esperado, assim? Boa. O que eu ia, tipo, nesse caso aí, falar, né? Principalmente pela amostragem muito pouca de dados, de informação, que talvez não é nada, é simplesmente variância do mês. Agosto é um dos meses mais longos do ano. Nunca acaba, sabe? Depois que acabar agosto e julho, aí o ano acaba de verdade. Tipo, o ano passa rapidinho. Chegou julho e agosto, demora para sempre, depois ele passa rápido de novo. Então, pode ser variância do mês. Eu não sei se você tem histórico do ano passado do seu negócio, para você poder pegar e comparar. É recente, Então, começou em janeiro tipo assim, a operação. não é porque a gente está na internet que a gente é diferente de um comércio normal. Então, às vezes, pode ser isso, e eu vejo também muita gente pegando e procurando pelo no Facebook, no Google, que o algoritmo, que hoje, que aquilo, e às vezes é só aquele dia que é horrível, né? Tipo, tu lembra quando o Lula tinha sido preso? Nossa, mano, não dava para... O Facebook foi um lixo, mano. Foi só dinheiro jogado fora aquele dia, porque ninguém queria clicar no anúncio para comprar. O nego só queria falar do Lula no Facebook. No impeachment também rolou a mesma coisa. Agora, positivo, quando começou a pandemia, foi ao contrário. Todo mundo em casa, muito todo mais mundo em casa, usuários. muito ativa, a taxa de conversão aumentou muito. Então, tipo, o fator externo do mercado, às vezes, influencia também. Às vezes, pode não ter sido nada. Agora, às vezes, pode ter sido. Então, tipo assim, tem que ir lá na sua página, ver o feedback score da sua página, né? Que é, tipo, facebook.com/ads/account_quality. Aí você vai achar essa métrica aí. E ver se você recebeu punição ou não. Não sei se você tem o hábito de responder todos os seus comentários. Tem que responder todos os comentários, todas as mensagens, entregar rápido, produto ser de qualidade, essas paradas em relação à fanpage, né? Mas ele falou que teve anúncio reprovado também, só às vezes oscila o resultado quando acontece. Não, mas assim, por incrível que pareça, foram anúncios reprovados, criativos já validados, que eu já estava escalando. Tem campanha minha de Facebook rodando há 8 meses, que o Facebook acordou acordou e falou, tá tudo bloqueado, tá tudo reprovado, troca tudo. Entendi. Isso acontece. Acontece. Essa parada de score é muito obscura, digamos assim. Não tem como tu saber exatamente o que é que está acontecendo. Por exemplo, o Pixel... É uma inteligência muito grande, né, o algoritmo do Facebook, que para te entregar o mínimo de resultado para ele ter o máximo de resultado possível. Então, são muitos fatores que vão influenciar nos seus resultados, tanto interno quanto externo, do comportamento do seu cliente, do próprio externo aqui, política, etc. Então, é muito difícil de você saber, foi por causa disso. Tem algumas coisas que sim, você, por exemplo, tem a sua página lá, o que o Cadu perguntou, tendo o aviso ali, seu feedback está baixo, etc. Isso tende a diminuir o seu resultado, assim como anúncio de baixa qualidade. Mas são pontos que são visíveis. Você vai ver ali, foi isso aqui que aconteceu. Agora, é um padrão muito grande, são muitas coisas para essa variável. Eu acredito que não tenha sido isso, até porque eu tenho várias páginas, às vezes, com o mesmo produto e tal. Então, eu divido bem isso. Então, eu acho que por isso que eu fiquei nessa. Eu falei, porra, será que a BM, as contas... Porque eu já tive conta de Quando anúncio... foi rejeitado, você subiu o mesmo anúncio de volta? Ou foi coisa diferente? Não, na escala, o mesmo criativo... Em um conjunto foi rejeitado, em outros foram aprovados. Então, Não, beleza, mas aí você botou de volta aquele criativo ali ou não? Porque se você, por exemplo, quando tentou voltar a rodar ou deixou rodando o mesmo criativo nas outras, o Facebook já falou para você, eu não quero mais esse criativo. Se você estiver insistindo nele, também é um... Às vezes até o nome do arquivo igual da merda. você tá caindo, sabe? Não, aí que não. Assim, por isso que a minha hipótese foi, porra, será que tem algum problema na conta? Porque, por exemplo, eu tive conta no início do ano que, porra... Cara, a oferta simples, a minha conversão foi absurda. Janeiro é bom mesmo. Assim, qualquer coisa. Foi absurdo. Não, mas em outras contas, não. Então, por isso que eu falei, será que tem algum tipo de score por conta de anúncio ou não, por BM ou não? Então, por isso da minha Existe, mas ele não é explícito. O score explícito é por fanpage. Sim, entendi. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? É uma pergunta bem ampla, de estratégia mesmo. Hoje eu vejo que, por exemplo, a gente tem, sei lá, dentro da estrutura da gente está rodando no anúncio. A gente tem o criativo em si, a parte de vídeo, a copy, né, e o tráfego. Como é que vocês organizaram dentro da empresa de vocês, por exemplo, essas três? Porque eu posso ter um copywriter,
um cara no anúncio, um cara no tráfego e um editor de vídeo. Só que isso dificulta porque são 3 pontos são, sei lá, 2 trocas de informação. E, sei lá, se o meu copywriter soubesse editar vídeo, ia ser muito bom. Então, Esse aqui é o funcionário igual a você, nunca vai achar. Exatamente. Tipo, ou a pessoa que, sei lá, quando a gente começa, a gente verticaliza tudo, né? A gente faz todas as coisas. Em termos de escalar a operação mesmo, né? O que vocês veem que é o ideal? Cara, eu vou deixar o Cadu falar mais do que eu aqui, porque o Cadu é o homem, tá? Eu só vou dar um pitaco nesse ponto aí, porque eu tenho uma empresa de prestação de serviço e tem exatamente esse problema. Por exemplo, hoje a minha empresa ela atende clientes que pagam um ticket médio considerado baixo para nossa consultoria e nesses clientes eu, Sérgio, não entro. Só que o Sérgio tem que saber exatamente o processo que está acontecendo ali. Esse processo, que o Cadu vai falar melhor do que eu inclusive aprendi muito com ele, a gente troca muita ideia, cara. Assim, você não vai achar o funcionário que ele é sempre multitarefa e muito bom em todas elas. É quase impossível isso. E quando você acha esse cara, ou o salário dele é astronômico, você não pode pagar, ou ele em algum momento vai sair da tua empresa, ou, sei lá, cara, pode acontecer um milagre e por algum motivo ele quiser trabalhar para você e ganhando um salário comum, porque geralmente esses caras são acima da média. Você contratar pessoas muito boas na área delas ali e focar nas soft skills, que aí é o que o Cadu vai falar. Tipo, um cara não saber editar vídeo tão bem, beleza, e você pode ensinar ele a editar vídeo bem se ele está dentro do perfil que você busca para a tua empresa. Então, depende da função que ele vai exercer lá dentro. Cara, você vai contratar copywriter, o cara vai escrever com erro de português. Você vai contratar um editor de vídeo, ele vai exportar o vídeo, renderizar e vai estar bugado o vídeo. Você vai contratar um gestor de tráfego, ele vai botar um 0 a mais no orçamento da campanha. Isso vai acontecer com o funcionário. Só que faz isso aos poucos e gradativamente. Se você colocar isso no teu maior cliente de uma vez só, ou então no teu maior e-commerce, que é o teu caso, de uma vez só, talvez seja um problema. É sempre gradativo, é escadinha. Mas vou deixar o mestre falar aqui. Na minha palestra eu vou falar um pouco mais sobre esse ponto aí, né? Vai ter um tópico lá que acho que vai ajudar a entender legal sobre isso. Eu vejo que tem, por exemplo, muitas pessoas acham que na empresa tem, sei lá, o departamento de marketing, né? Eu vejo que e as pessoas tentam jogar tudo ali. Às vezes a estratégia das redes sociais, às vezes a estratégia de pesquisar produto, de subir o produto, de fazer tudo. Eu vejo que esse departamento é meio dividido em 3 coisas, né? Que é o departamento de branding, de performance e de produto, de fato. Então, por exemplo, tem que tirar uma foto ou gravar o vídeo do criativo. Qual departamento é responsável por isso? Na minha opinião, é o departamento de produto, com uma função ali de, sei lá, produção audiovisual. Tipo, quando esse material, quando a gente vai decidir rodar um produto, o departamento de produto que foi lá e pesquisou, precificou, fez a cotação com o fornecedor, acertou o envio, acertou tudo, ele tem que trazer o material bruto da produção audiovisual. E ele vai disponibilizar para o departamento de branding para fazer o que ele precisa nas redes sociais e o de performance para fazer o que eles precisam nas campanhas. E aí, o de performance, vamos dizer lá que tem as pessoas responsáveis para a performance acontecer. Vamos dizer que a gente tem um assistente de marketing, que é o gestor de tráfego, a gente tem o copywriter, um redator, a gente tem ali o editor de vídeo, né? E a gente tem o designer, caso precise. O editor de vídeo ele pode pegar e fazer os 2. É muito difícil, realmente, essa pessoa pegar e fazer tudo. Porque, no final, eu acho que qual tem que ser o seu objetivo? Depender bem pouco das capacidades intelectuais da galera e depender bem mais da execução deles. Lógico que tem essas funções mais estratégicas, como, escrever uma copy bem feita, depende da capacidade intelectual do cara. Um cara melhor vai fazer a parada melhor. Só que se você pegar e depender 100% disso, o bagulho não anda, né? Então, você tem que ter bons templates validados e ter a galera ali para pegar e executar. E é integrar as pessoas. Então, tipo assim, se o meu editor de vídeo, se o meu copywriter soubesse editar vídeo, ia ser perfeito. E quem que eu acho que é um editor de vídeo bom? É um editor de vídeo que sabe copywriter, não ao contrário, sabe? Então, tipo assim, tem nós 3 aqui sentados aqui. Não sei se a galera trabalha presencial, se trabalha remoto. Mano, você botar a galera para trabalhar sentadinho ali, todo mundo com o objetivo de fazer a parada, e a galera for pessoas boas e se integrar, o negócio vai acontecer fluido ali entre eles. Então, eu acho que é integrar a galera, ter as funções certas e departamentalizadas e botar a galera para fazer acontecer. Errar e testar e fazer debriefing do que você fez. Porque só assim eles vão pegar e aprender. É muito comum o gestor de tráfego pegar e rodar um vídeo ou uma copy e falar, não funcionou. E ele dá esse feedback para o copywriter e para o editor de vídeo, não funcionou. E aí os caras lá falam, beleza, não funcionou, mas
Tipo, caralho, o vídeo é de 1 minuto, não funcionou tudo, a copy não funcionou nada, e ninguém tem o trabalho de sentar e analisar e aprender com o que foi feito. Eu acho que é esse o principal ponto e a principal rotina que vai fazer toda essa sua galera sua ficar boa e ser independente do jeito que você foi hoje, porque você para e senta para analisar. Cara, eu acho muito difícil uma pessoa ser muito boa em várias das coisas. Ainda mais quando você está contratando alguém e aí você tem todas as limitações de salário, enfim. Você aprender várias coisas em vários anos, legal, é mais possível. Agora, um funcionário acabar de entrar na sua empresa ali, ele já ser muito bom, como o Sérgio falou, é muito difícil de você encontrar salários, etc. E eu também não acho uma boa estratégia uma pessoa saber fazer toda a sua operação e é muito difícil, além de ser muito difícil, não é bom que isso aconteça, você fica muito dependente disso. O que eu gosto de fazer são squads. Por exemplo, você vai pegar uma campanha X, uma estratégia X, você vai colocar pessoas que se complementam, um editor de vídeos, o melhor editor de vídeo ali, o que é o ideal para você, o copywriter, o gestor de tráfego, você vai sentar com eles e vai dizer, ó, esses daqui são os nossos resultados, isso que a gente quer alcançar, essa daqui é ideias de estratégia, vocês fazem ali o brainstorm, eu acho que dá para fazer isso, eu acho que dá para fazer aquilo, vocês vão alinhando ali, o editor de vídeo vai falar uma coisa que não tem nada a ver com a copy ali, o copy acha que é uma coisa e o editor outra. Isso é totalmente normal e você vai estar ali intermediando essa relação. Não, se você fizer um vídeo focado em branding para uma oferta que você quer performance ali imediata, tende a não dar bom resultado. Então, como que vocês conseguem conversar entre si para pensar em um objetivo só? Como essas 3 mentes diferentes, por exemplo, estão alinhadas para um caminho e um objetivo só, e você tem que ser o intermediador disso. Esse é o papel da gestão, na minha opinião, saca? Você vai pegar isso daí, dar o objetivo, botar as pessoas para pensarem naquilo e fazerem o que elas são melhores em fazer. A diferença dessas 2 paradas que o Ítalo falou, ela é sutil, mas tem uma diferença grande. Você vai dar a direção e não o caminho. O caminho a pessoa ela mesmo vai trilhar e ela vai aprender com depois a análise que aquele caminho não foi bom. Mas você deu a direção, que é fazer aquela campanha acontecer. Como o cara vai fazer? Foda-se. E aí o caminho ele tem que pegar e seguir. E aí você fazendo a tua galera começar a ficar independente, elas terem relativa liberdade para errar e analisar e aprender com o que elas erraram, aí a parada flui, entendeu? A maioria das vezes a gente quer pegar e ter os nossos colaboradores novamente a microgerenciamento. Então, ficar muito assim, se preocupar muito com o que eles vão fazer a cada um dos momentos, etc. E eu gosto muito mais de pegar com eles, dar o treinamento necessário, óbvio, e dar a responsabilidade e a autonomia. E agora vai lá e faz, e depois vamos analisar e corrigir. Essa responsabilidade, Cadu, eu gosto muito de ir passando, a pessoa vai conquistando essa responsabilidade. Então, ela começa com atividades e ela vai ganhando responsabilidades. Então, ao longo de boa performance com aquilo que foi passado para ela, seguindo os processos, mandando bem no treinamento, etc., ela vai ganhando responsabilidade. Ok, isso daqui é sua responsabilidade agora, você vai trabalhar com fulano, beltrano, etc. aqui. Isso daqui é um squad para essa campanha específica. Vocês vão lá, sentam, discutem sobre aquilo e depois fazem a mesma coisa para outras campanhas. Assim você vai evoluindo. O squad, nesse caso aí, é bom porque também tem o problema, né? Às vezes, tenho 3 ofertas aqui, vou ter que ter um editor de vídeo para cada uma. E aí, não precisa, né? É só você... o cara nessa equipe, ele faz parte desse cara aqui, nessa equipe ele faz parte dessa outra, o gerente dessa outra, essa aqui. Então, você consegue pegar e integrar ali para você ter as pessoas, executar tudo que precisa, não precisa ter uma pessoa para cada parada específica, né? Que às vezes é o grande problema do início. Essas vão ser as últimas perguntas, pessoal, então aproveitem agora. Aproveitem. Perguntas? Bom, aqui tem uma. Boa tarde aí, pessoal, tudo bom? Eu em um determinado momento, eu fiz algumas campanhas de push, aí eu cheguei a usar o Propeller Ads, aí voltando aí um pouco na questão aí que vocês tinham falado dos trackers, aí eu precisei de usar o Bmob e o Volume. Na verdade, eu comecei ali a usar só para poder entender mais ou menos como é que funcionava. Eu usava muito para poder bloquear algumas zonas que tinha muito bot, aí acabava matando meu tráfego.
Mas, assim, eu nunca entendi, assim, na verdade, qual seria a diferença de usar um tracker e fazer justamente o traqueamento por parâmetro de URL e depois consolidar todos esses dados no Analytics. Porque, por exemplo, eu rodo bastante GDN e Facebook. E dentro do Analytics eu consigo ter assim, uma visão assim, satisfatória que me atende dentro das minhas necessidades. Eu nunca cheguei a ir a fundo na questão do tracker para poder ter essa experiência do lado de lá do tracker. Eu queria saber de vocês, se vocês, já que vocês já usaram os dois, qual é a diferença assim, em termos de visão de dados Minha opinião, que vocês têm? Comodidade. Facilita Porque a tua você vida. sabe que é difícil mexer no GDN, zero informação, e você teve Sim. que fazer uma boa configuração. No GDN não, desculpa, no Analytics, né? E provavelmente os seus dados estão bons porque o GDN já é integrado com o Analytics ali, é muito fácil o Google ter toda a Sim. informação. E nos outros você consegue fazer sim, só pelo Google Analytics, mandando os parâmetros UTM. Mas a comodidade da outra parada é a que dá a maior diferença, na minha opinião, sabe? É muito... Por mais que possa ter sido difícil, mas eu acho que é muito mais fácil configurar ele ali do que você fazer funcionar pelo GDN, aquela parada toda, entendeu? O tracker facilita para você a integração, cara. É basicamente você medir por publisher, métrica por publisher, métrica por campanha, métrica por link, por criativo, exatamente em um lugar só. Quando você usa a UTM, primeiro que geralmente tem uma perda ali também, né? Como qualquer outro tracker, só que quando você usa um tracker só para tudo, tu tem um padrão em todos os teus canais de aquisição, Sim. e-mail, Facebook, Taboola, Google, TikTok, Pinterest, o que você quiser, e você vai integrar tudo em um lugar só. Tu vai analisar essas métricas em um lugar só e depois exportar elas de uma forma mais fácil de você enxergar e tirar insights daquilo ali. Eu não sei se vocês conseguiram notar também, mas pela forma da tecnologia ser por pushback, eu não sei se tipo mais preciso. Isso. Não, perfeito. Tem menos perda. Todos têm perda, mas esse tem menos perda. Beleza, obrigado. Eu tenho uma pergunta que eu recebi aqui de um convidado. Vocês já trabalharam com empresas de jogos na Play Store e se já trabalharam, como fizeram ou como fariam para fazer o impulsionamento? Assim, eu nunca tive um cliente que eu trabalhei com um jogo especificamente na Play Store, mas aplicativo é um nicho totalmente diferente. Já atendi nicho jurídico, era um site, mas era aplicativo. Só que quando a galera pensa em aplicativo, de novo, entra naquela parte técnica de falar, cara, no Facebook tem aquela campanha lá de instalação de aplicativo, no Google tem aquele SDK de instalação de aplicativo, como é que eu faço isso? E, na real, muda pouca coisa. Na verdade, o fato de ser aplicativo é só uma forma de interagir diferente. Captação... Parâmetro de conversão, né? Tipo Só purchase isso. e view content, né? Exato. Então, assim, o tipo de campanha que você faz, o tipo de estratégia de aquisição, de venda, de interação, distribuição, enfim, é tudo igual. Você vai ter landing page do mesmo jeito, site do mesmo jeito, funil de e-mail do mesmo jeito. O que muda é quando você for fazer uma campanha focada em performance especificamente, a tua KPI muda de venda para instalação de aplicativo e quando tem vendas dentro do aplicativo, geralmente essas campanhas são mais... Não é exatamente inbound, mas quando o cara está dentro do teu aplicativo ele já usa, para ele comprar é muito mais fácil. Então, o esforço maior, geralmente, é entre o cara não ter o teu aplicativo instalado no telefone, depois de ter instalado no telefone, usar, que é outro desafio, e aí, quando ele está lá dentro, é vender. Então, são 3 etapas diferentes. O fato de ser aplicativo tem essa dificuldade a mais. Mas, geralmente, tráfego para esse tipo de negócio é mais focado em fazer o cara baixar e usar do que exatamente ele comprar. Mas o resto da estratégia é todo igual. O que muda é que, na hora da conversão, você pode ter campanha de instalação de aplicativo também. Cara, eu nunca fiz também, mas aí, respondendo o final da pergunta, que é como eu faria, até porque eu não tenho conhecimento por nunca ter feito, eu faria uma boa pesquisa sobre outros aplicativos de jogos, no caso, quais são as estratégias que eles estão utilizando, me basearia nisso para criar a minha própria. Seja, por exemplo, você pode fazer... a pessoa tem que colocar o cartão para baixar o aplicativo, por exemplo, e tem o trial ali, ou ela só baixa e depois você tem o seu funil de vendas para fazer com que ela continue utilizando. Então, eu faria uma pesquisa dentro do público-alvo ali desse aplicativo, desse jogo, e como os maiores players estão tendo os melhores resultados, e com isso eu me basearia e faria a minha própria campanha. Só no último aí também desse aí, como eu faria, acho que, eu não sei como é que é o jogo, né, mas eu não sei se já apareceu para vocês, mas para mim aparece direto aquele joguinho de survival no Facebook ali, que aparece, salve a não sei quem, aí tem um, tipo, lava, espinho e o caramba, são uns vídeos muito, tipo, interativos que te deixa preso ali. Então, acho que o vídeo é essencial para trazer a pessoa, chamar a atenção dela para entrar na campanha.
É da hora com isso daí que eles colocam também aqueles botãozinhos que... Você conseguiria salvar ela, tipo, na eles te dão um headline. desafio ali e ainda tem em alguns lugares ali você interage, você clica e tipo a parada se mexe como se estivesse jogando o jogo. Tem um de tênis lá que aparece que tipo tu dá a raquetada assim no negócio. Tipo, é como se tu estivesse jogando o próprio jogo ali, só que lógico numa versão menor, muito menor disso, mas é uma amostra grátis do jogo que é divertido, que é um desafio. Será que você consegue? Pessoas inteligentes conseguem. Enfim, então você vai trazer a pessoa por algo que o seu público gosta e aí o jogo é uma diversão. Né? Tem aquela cópia até apenas 2% da população consegue. Isso aí, E é um negócio bem fácil, é. assim. Você é tão burro a ponto de não conseguir jogar esse jogo? Tipo isso, é o cara baixo. Mas, complementando a parte técnica, tem um analytics diferente para a época, é o Firebase. Então, você analisa a métrica de forma diferente. Geralmente, quando você tem uma empresa de aplicativo, tu tem mais desenvolvedores na equipe e mais desenvolvedores também exigem mais trabalho de aquisição, de análise, de BI. Então, quando você traz para dentro do aplicativo, cara, parece bobeira o tempo que você joga, mas, sei lá, o watch time que você está ali jogando, quantas partidas cada pessoa joga por dia em média, quanto cada pessoa gasta, quanto cada pessoa que joga uma partida só gasta ou não gasta. Então, essas métricas mudam. O que muda, na verdade, é só a forma de analisar e a forma de lidar dentro do aplicativo, mas a aquisição e a atração é igual a qualquer negócio. Respondida aí a pergunta. Alguma outra pergunta? Bom dia. Boa tarde. Boa tarde, né, podemos dizer. A minha pergunta seria relacionada ao... É mais técnica, seria relacionada ao CPA, a identificação do CPA focado para a venda direta. Dropship, vamos dizer assim, né? Eu mesmo faço, estou há 10 meses tentando. Eu tive algumas tentativas de escalas, mas sofri muito com o CPA. E, geralmente, eu percebi, quando eu vou testar os produtos para identificar, na maioria das vezes, a gente sabe que quando você tem um pixel otimizado ou uma base boa, a gente vê uma certa consistência quando o produto dá sinais de que ele pode ser escalado. E, geralmente, produtos que eu percebo que a gente consegue escalar, ele precisa de uma otimização, né? É raro a gente achar um que já vende direto. Mas só que, assim, no início, a gente testa, testa vários públicos, né? E eu percebo que eu tenho muita dificuldade de identificar o CPA durante esses testes. E eu gostaria de saber o que vocês poderiam auxiliar quanto a isso. Cara, o Cadu, eu acho que é a melhor pessoa para te ajudar nisso, mas eu vou começar com uma coisa, assim. Tu tá mirando uma métrica, tem dificuldade com o CPA, mas tá amplo exatamente porque o CPA é o teu resultado final, é quanto você está gastando para fazer cada venda. Na verdade, provavelmente o teu problema não é o CPA, é o que você tem que fazer para alcançar um CPA lucrativo. Então, o primeiro passo que eu faria, cara, números básicos. Quanto custa o teu produto, ticket médio, qual a tua margem nesse produto, até quanto você pode pagar por venda. Definiu isso? Depois de definir isso, você tem que começar a traçar a tua estratégia de venda, de captação. Você disse que faz tudo, né? Então, é uma dificuldade no começo, porque tu vai ter que fazer bons criativos, vai ter que ter uma página, vai ter que, se possível, fazer um Instagram ali, postar coisas úteis, e aí você poder rodar anúncios para poder vender. Só que o CPA, cara, provavelmente não é o teu problema agora. Parece que mas você não deu métricas pra gente anteriores a isso. Então, meu CTR está baixo, as pessoas estão clicando pouco. Não sei se você analisou isso, mas essas métricas vêm antes do CPA. Então, geralmente o problema está antes, entendeu? Então, o CPA ele é só uma consequência de um bom trabalho feito até chegar na hora da venda. Cara, complementando exatamente isso que você falou aí, é mais ou menos, até postei esses dias no meus stories, é como se você, como gestor, você fosse um médico e o seu CPA é um sintoma. Então, a sua campanha, ela vai te dando sintomas ali, o seu CTR, o seu CPM, o seu CPA, por exemplo, são sintomas do que está acontecendo. E aí você vai ter que usar essas métricas para descobrir o que é que você pode fazer, qual é o melhor tratamento para isso. Por exemplo, se o CPA não está o ideal, o CPA é só uma métrica, só um sintoma. Você não vai tratar ele, você vai tratar o que é o causador desse CPA alto. Seu produto, sua oferta, seu público, a maneira como você está fazendo tráfego, a sua otimização e etc. A parada do pixel que você falou eu acredito naquilo que a gente estava falando antes, que é
bem um mito, assim, sabe? Você não precisa de um pixel super otimizado para dar certo. Ele pode te atrapalhar, sim, ele pode te ajudar também, mas é só um dos parâmetros que a inteligência, o algoritmo do Facebook utiliza. Então, não necessariamente você precisa de uma otimização para chegar num CPA, por exemplo. Você pode criar uma oferta ali e ela começar com CPA abaixo do que você quer e você conseguir escalar ela. Isso não acontece sempre, sabe? E aí, Matheus? Cara, eu acho que essa questão é um pouco do que a gente já conversou. Por exemplo, né, se a dificuldade é analisar métricas, como que se fica bom analisando métricas? Preenchendo as planilhas, olhando os números e tentando identificar os indicadores de topo de funil. Pô, meu CPA está caro, mas quanto que está meu CPC? Ele está dentro da faixa que deveria ser ideal? Não está. Qual a ação que eu consigo fazer que eu influencie o CPC? Boa. Pô, não é um problema meu CPC, o meu problema é a abertura de checkout. Minha abertura de checkout não está boa. Quais ações que eu posso fazer que vai influenciar a minha abertura de checkout? Às vezes é isso, às vezes é aquilo. No final, para a gente poder pegar e escalar e ter vendas consistentes, é a taxa de conversão. Não tem jeito. Só que essa taxa de conversão, a gente mexe nela na estrutura e não em modelos de campanha. Então, não é fazer duplicação, não é fazer uma campanha única com orçamento alto, não é fazer um conjunto com 10 criativos, não é fazer uma campanha com 10 conjuntos, com 300, com 20, com 30. É se rodou o tráfego, preencheu a planilha, CPA está alto, como é que estão os indicadores de topo de funil? Não é um modelo de campanha diferente, é a análise da métrica que deu o sintoma, como o próprio Ítalo aqui pegou e falou. E aí baseado no sintoma, o que a gente pode fazer para resolver? Porque quando você tem febre, eu posso tomar aqui um anti-inflamatório, às vezes é garganta. A febre é um sintoma de uma inflamação na garganta. Às vezes tem dor de cabeça, aí você toma um remédio para dor de cabeça. Tem febre, toma um remédio para febre. Tem dor muscular, toma um remédio para dor muscular. Às vezes o problema é o CTR, muda alguma coisa. É o CPC, muda outra coisa. É o CPM, é a abertura de checkout. E cada vez vai. É realmente muito difícil pegar e botar uma campanha ou um produto no ar do zero que ele vai dar o melhor resultado. É possível, mas é difícil. Só que o grande intuito inicial devia ser comprar os números do funil e identificar, beleza, qual é o ponto que eu vou atacar aqui para tentar melhorar. E aí você vai, ataca e faz uma nova rodada baseado naquela hipótese, sabe? E complementando isso é porque você não tem referência. Então, tem que se você preencher não os tem dados referência, todo dia. o que é bom? O que é um CTR alto ou baixo? Depende. Teu benchmark é o que você está vendo no story de alguém? Será que o cara vende a mesma coisa que você vende no mesmo mercado? Então, sem referência, sem benchmark teu próprio, é difícil saber onde está o teu problema e onde você pode melhorar. Então, você tem que começar comprando dados. É ruim falar isso porque é gastar dinheiro, cara. Comprar dados é gastar dinheiro. Só que depois de um tempo você tem referência para entender o que está bom e o que está ruim. É mais ou menos isso. Entendi. Eu falo porque eu tive meu último teste de produto agora, foi no ciclo de 6 dias. Eu estava com CPC legal, estava abaixo de R$1. Eu estava com um CTR legal, maior de 2,5%. Só que eu estava tendo uma perda muito grande na entrada do clique, do anúncio para o site. E a minha abertura de checkout estava baixa. Então, eu foquei nessa conversão antes de identificar o CPA. Mas só que até eu conseguir fazer esse funil funcionar, eu gastei. Gastei R$600. E tive 1.200 e pouco de venda. Então, assim, gastei metade, né? Fiquei Você tá no empatado. lucro, então. Baseado... É um prejuízo lucrativo. Baseado no meu custo, né? né? No lucro que eu digo que ele ganhou dados. Cara, tem gente que vai gastar 3 mil e não vai ganhar R$1. Então, assim, 5 mil, 10 mil, 50 mil, tem prejuízos imensos. Você está fazendo um negócio, assim, você gastou 600 pratas e você já quer um produto validado para escalar e ter lucro. Com drop, acredito que é o que você está fazendo, é improvável que isso aconteça num curto período de tempo. Então, você precisa gastar dinheiro e tempo e, cara, testar o máximo possível. Não é rápido. Uma assim. parada que talvez você não tenha se ligado nisso aí que você fez, Matheus, é que quando você está testando com o objetivo de melhorar o indicador de topo de funil, a sua principal métrica ou a sua base para botar um orçamento não é venda. Então, muitas vezes, por exemplo, você poderia ter usado R$10 de orçamento para só ver e melhorar a métrica de pessoas que clicaram e foram para a página de destino. Não precisava, às vezes, R$50 ou R$100 por dia, que é um orçamento para fazer vendas.
Por quê? Porque com R$10 gasto, você já tem essa métrica das pessoas que passaram. Então, muitas vezes, esse teste pode ter sido extenso e gastado mais dinheiro, porque às vezes você não estava com a métrica certa na cabeça. Você estava querendo fazer duas coisas com uma vez só. Lógico, se você botar R$100 para resolver a métrica das pessoas que clicaram e foram para a página de destino, você está com um orçamento referente a um teste de venda, mas você já viu que você não quer venda nesse momento. Você quer melhorar aquela métrica de passagem. E essa métrica de passagem pode ser resolvida com R$10. É igual, por exemplo, medir um CTR de um criativo ou medir um CPM de um público. A gente não precisa botar R$100. R$10 vai, porque são métricas que a gente consegue ter com um custo mais barato. Agora, venda realmente é um orçamento mais alto. Mas é se ligar, todo teste ele tem que ter uma métrica-chave, um objetivo-chave. E não pode ser assim, eu quero resolver isso aqui e, de repente, vai dar certo e vai sair uma venda. Aí você gasta mais do que o necessário mesmo. Entendi, mas, por exemplo, um orçamento baixo não traria poucos dados para você tomar uma decisão? O suficiente. Baixo do caso é relativo, né? Você pode gastar R$600, por exemplo, para um teste que para a gente fazer em uma das nossas ofertas, R$600 é muito baixo. Mas isso é relativo com a métrica, principalmente com a métrica, né? Que você quer olhar, por exemplo, o CTR de um anúncio, você tendo uma pequena amostragem, você consegue ver ali, tem uma base de que ele não vai mudar muito. Não vai ser você colocar R$100. Na real, ele tende a baixar se o seu público não estiver mais otimizado, né? Mas eu acho muito interessante que você fez dessa maneira e você tem uma métrica muito importante, que é a venda. Você conseguiu, agora, com esse valor que você gastou, primeiro que você gastou 600 e fez 1.200, isso é uma métrica bem importante, mesmo que isso esteja te dando prejuízo no resto dos seus custos, você tem agora uma métrica, você tem mais dados e você tem o funil inteiro, o funil né? inteiro. Você sabe a não sua tinha conversão. taxa de conversão. Exato. Então, tipo, você cortou as etapas, beleza? Você não testou o CTR, o CPM, etc, etc. Mas agora você tem o funil todo, você vai olhar, beleza, eu gastei 600 e fiz 1.200. Eu tive isso daqui de CPA e o meu CPA foi R$100, por exemplo. E aí você... No meu caso, foi R$100. Qual que é o seu CPA ideal? Qual que é o seu CPA ideal? O CPA ideal para esse produto está na faixa de 65. Beleza, você tem que, então, baixar R$45 do seu CPA. Aí você vai olhar para essas suas métricas e vai ver qual é o ponto que vai ser o ponto, a principal alavanca que você consegue mexer para isso acontecer. Você estava perdendo muito tráfego passando ali do Facebook, chegando na sua oferta, isso daí é um ponto chave. Você vai fazer o quê? Carregar melhor o seu site ser mais rápido, a sua página ter ABC coisas. O seu CPC estava menos de R$1. É bom? É ruim? Para mim, por exemplo, seria ruim. Um CPC de R$1 para minhas ofertas é ruim. Então, você tem todo o seu funil, os dados do seu funil para você chegar e olhar para ele. Beleza, agora eu preciso baixar R$45 do meu CPA. Como que eu faço isso? Quais são as principais alavancas? E aí você trabalha em cima delas. Sobre os dados ali que você falou que são... mas R$10 não é pouco, etc. Depende. O que depende? Num vácuo, R$10 é pouco mesmo para você poder pegar e medir essa métrica. Mas você falou que testou durante 6 dias. E se fosse R$10 por 6 dias? Seria 60 no final. É pouco por dia? É pouco por dia. Mas para você ter relevância estatística, que é essa depois a informação que você tem que buscar a respeito das métricas ali, o que ela precisa... o que precisa acontecer, se é verdade, para você ter relevância estatística, né? Você precisa ter, durante um período de tempo, um resultado acontecendo repetidas vezes com o mesmo padrão a ponto de que, pela projeção futura estatística, aquele resultado não vai variar nem 2 pontos para cima, nem 2 pontos para baixo. Então, às vezes, você rodando R$10 em um dia, 0 relevância estatística. Rodando R$10 em 3 dias, alguma relevância estatística. Rodando R$10 por dia em 6 dias, para medir essa métrica, relevância estatística suficiente a ponto de que, exemplo, se durante os 6 dias ficou 80% a passagem de tráfego, é 80%. Se durante os 6 dias, nos 2 primeiros, ficou 80%, depois caiu para 40% e depois foi para 60%, vai ser uma média desse valor. Entendeu? Então, não dá para tomar base com um dia, assim, com pouco orçamento. Nem com muito. Nem com muito. Você sempre vai precisar da variante de dias ali para você poder ver se aquele resultado se repete frequentemente na mesma proporção. Complementando isso que o Cadu falou agora, a gente recentemente fez um teste AB nas nossas páginas de um vídeo de vendas.
Nos 3 primeiros dias que a gente extraiu essas métricas, a versão 2 estava abaixo todas as métricas, mas ela estava com o mesmo faturamento da versão 1. Isso, se a gente levasse em conta isso, a versão 2 está legal, elas estão empatando. A gente deixou mais 4 dias para ter 7 dias e viu que ela só estava fazendo o mesmo faturamento porque em alguns dias ela converteu muito o upsell. E isso fez com que ela aumentasse o faturamento. Mas, no geral, ela perde em 20% o nosso resultado da versão 1. Então, a gente deixou o tempo, mesmo com mais orçamento, a gente gastou bem mais do que R$600 para fazer esse teste, por exemplo, e a gente teve que deixar os dias passando e não só a quantidade de dados, por causa que o tempo é uma variante muito grande nesse ponto, sabe? Entendi. Bem, nesse teste eu testei 15 públicos diferentes e por volta de quase R$250 foram testes que eu não tive resultados. E a minha dúvida é essa, porque, por exemplo, eu gastei R$250 com públicos que não me trouxeram conversões e muitos desses públicos tiveram métricas ruins, mas está dentro de 600. E o meu CPA foi lá para cima por causa disso. E eu fico nessa dúvida se eu considero ou não esse caso. Se eu considero como parte do meu CPA ou não considero. Aí você divide, né? Você começou um teste, você fez o teste de público, esse é o seu gasto aqui. Você não estava procurando vendas específicas ali, tipo, você não quer ROI, você quer testar. Então, os seus R$600, você fez 1.200, isso é uma estatística, beleza. Tira esse teste e agora faz o próximo. É tipo, você vai no médico, você tem um problema. Você vai lá e vê a temperatura da pessoa. Esse é um teste, beleza? Agora o próximo. Tá com dor de cabeça? Etapas, é outro teste. Então você vai passando por etapas para você ir investigando mais a fundo. Você contabiliza o 200 ali do teste de produto como no resultado geral do produto, mas não no resultado posterior, que é isso que o Ítalo ia pegar e concluir. Se depois daquela informação inicial que você aprendeu e você avançou e fez um teste de uma nova hipótese, o que vale é o dali para frente, para aquele teste específico, né? Porque, às vezes, o seu segundo ou terceiro teste, ele deu ROI, porque ele que te trouxe as vendas. Aí você vai levar em consideração a primeira parte de modo geral ao seu resultado. Por exemplo, você não vai pegar o mesmo produto e ficar testando, todos ele está perdendo, ele está dando problema, deu problema de público, deu problema depois que você fez o próximo, não alcançou os resultados que você queria em nenhum desses testes. Então, você vai ver a métrica final, eu gastei aqui R$10.000 e faturei 5 mil. Isso daqui não vale a pena, mas eu segui testando essa oferta desse modo. Então, de maneira geral, você utiliza, você está com febre, você está com dor de cabeça, você está com o nariz escorrendo, não sei o que é Covid. Então, no final, você tem uma resposta, mas não é uma coisa específica que vai te dar a resposta de isso daqui é ruim, essa oferta é boa, é ruim, não dá para escalar, e etc. Então, você vai quebrando esse teste em partes e agora, por exemplo, você gastou os 250, você vai eliminar isso daqui. Agora, depois desses 250, utilizando os públicos bons que eu encontrei e testando a próxima coisa, sei lá, foi criativo. Público bom para o teste de criativo, gastei isso daqui. Ok, agora descobri os melhores criativos, os melhores públicos, testando os dois juntos, qual é o meu resultado? Aí você vai quebrando isso em etapas e testes e você vai seguindo para o próximo passo. Pessoal, o almoço já está quase pronto. Eu tenho só mais alguns avisos aqui para dar. A gente vai ter mais 2 Q&As aqui, um de copy e outro de dropshipping. Então, podem guardar as perguntas para mais tarde. O Cadu também vai palestrar mais tarde. Quem tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer. E eu queria dar 2 avisos. Um, que a Conta Simples e o AppMax, eles deixaram alguns brindes para a gente ali. Eles já estão na mesa do lado do almoço. Então, vocês podem pegar, levar para casa. E tá rolando o podcast ali na sala do lado. E eu queria pedir para vocês darem uma força e compartilharem essa imagem aqui que está no Instagram da Família On, compartilhar no Instagram de vocês aí para dar uma força ali para o podcast. Depois a gente vai disponibilizar eles. Eu queria pedir aplausos aqui para os 3. Muito obrigado.